Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 7 de abril de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice, ele não conseguiu romper essa região, tá, de resistência. E eu havia marcado no gráfico uma informação muito importante. E só agora que eu fui analisar o índice, o mini índice, que eu percebi que esta região onde ele se encontra é a região de limite do gap. Então, o que acontece? Vamos primeiro aqui tirar essa linha. Aqui, ó, no pregão do dia, na verdade foi esse pregão aqui, ó, do dia 22 de fevereiro, houve uma queda imensa no mini índice, tá? Este gap aqui ocorreu no dia 22. Então, nós tivemos um gap de 3.412 pontos, tá? Que foi o tamanho do gap. E esse é um gap de baixa, né? Ou seja, ele tinha fechado aqui em cima, né? Ele fechou aqui na região de 118.147 pontos e ele abriu já na verdade ele abriu aqui embaixo, tá? Ele abriu já em 112.067. Ele chegou aí lá em cima, depois voltou e fechou aqui. Porque quando o corpo do candle é baixista, ou seja, vermelho, ou no caso de um gráfico preto e branco é a vela preta, né? A vela branca é baixista, a vela preta é pelo contrário, a vela branca é altista e a preta é baixista. Então assim, aqui é quando ele é baixista, o corpo, na verdade, a negociação começa aqui e termina aqui embaixo. Eu também fiz confusão aqui agora. Ou seja, vamos retornar aqui. Abriu, ele fechou aqui em cima. Esse aqui foi o fechamento do corpo do candle. 118, 190 e poucos. E ele abriu, na verdade, aqui, ó, 112.963. Chegou aí lá em cima e foi lá embaixo, fez essa mínima, mas fechou na região de 112 mil. Então, o que acontece? O gap de baixa, ele é uma resistência, tá? O gap, ele é uma região de resistência forte. Por que resistência? Porque, afinal de contas, quando o gap de baixa, o preço ele fica abaixo do gap, né? Então, olha só, aqui é o início, a ponta de baixo, a ponta de cima, tá? Então, esta região do gap de baixa, ok? Então, ele abre em gap de baixa, negocia aqui embaixo e fechou a negociação aqui. Logo, essa região passa a ser uma resistência. Toda barreira acima do preço é uma resistência, ok? Então, e aí o que acontece? O gap de baixa, ele é uma forte resistência, forte, muito forte. Toda vez que você identificar um grande gap de baixa, você deve indicá-lo no seu gráfico, tá? Você deve indicá-lo no seu gráfico. Assim, então, vamos aqui para frente. Veja bem, como que os preços, o volume está acima da média, mas os candles eles estão tendo dificuldade em subir, porque eles estão na fronteira do gap de baixa, tá? E é uma região de resistência. Então, por isso que os preços estão tendo dificuldades em subir, ok? O mercado, ele respeita regiões de resistência. Tá? Regiões de resistência como essa são regiões de resistência fixas, né? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica, que inclusive está em promoção por mais 24 horas, tá? De R$ 69,90 por R$ 22,90. Nesse curso eu falo, vamos aqui, ó, eu falo sobre suportes e resistências fixos e dinâmicos, tá? São praticamente meia hora aí eu falando só sobre este tema, ok? Então, é muito importante você saber a definição de resistência fixa. São regiões onde o mercado ele convenciona, né, ele estabelece que é uma região onde o preço deve ter uma barreira. Então, vários traders eles colocam ordens na pedra, tá? Eles colocam ordens de venda protegendo essas regiões.
com o objetivo do preço ele vir bater, né, vir para essa região, pegar a ordem deles de venda programada lá e ter o preço empurrado para baixo e aí eles ganharem com essa oscilação, tá, de queda do preço, ok? E os traders eles estabelecem, né, eles escolhem onde eles vão colocar essas ordens programadas olhando o gráfico, simplesmente olhando todo o histórico do gráfico. E aqui é nítido, tá, essa fronteira do gap de baixa. Então é muito importante mesmo você colocar uma linha em 117.949 pontos no seu gráfico, no mini índice, tá? É muito importante você colocar essa linha, 117.949 pontos. É o limite, a fronteira do gap de baixa. É a última fronteira dele, aqui em cima. Tá? Depois, rompendo aqui, se conseguir romper, eu acredito que o potencial de alta vai ser maior. Ele vai dar uma esticada, vai ter a formação de um candle aí de força. Tá? Por enquanto ele está, olha só, segurando. E o que acontece quando isso ocorre? Quando há uma região de resistência muito forte, geralmente os preços eles se lateralizam ou eles caem. De qualquer forma, né, são duas possibilidades de movimento de correção. Aqui também no curso eu falo sobre os movimentos, médias móveis, os movimentos de expansão e correção. Também mais meia hora aí falando só sobre isso, tá? E eles vão até a média de 20 períodos, que a média de 20 ela é referência para a entrada de volume. Nesta aula, que eu acabei de citar, médias móveis, eu falo sobre a importância da média de 20 períodos e da média de 200 períodos. São as duas médias que eu utilizo para os estudos, né, de swing trade, tá? São as duas, até para day trade também. Eu prefiro usar essas duas médias. Eu já coloquei a média de 8 períodos, coloquei a média exponencial de 9 períodos, mas como eu faço todos os dias, né, a planilha de setups, eu analiso 200 ações, né, essa aqui é a lista de ações que eu analiso, tá? Olha só, são todas essas ações, eu analiso no gráfico diário, todo santo dia, são 200 ações, tá? Então assim, eu analiso todas elas pelo gráfico diário, em conjunto aí, até quando eu vejo alguma possibilidade, eu olho o gráfico semanal e de 60 minutos, tá? E aí eu utilizo essas duas médias, porque eu percebi na prática que os setups da média de 20 períodos, eles são os mais assertivos, tá? A média de 9 ou a média de 8 períodos, os setups dela são setups curtos, né? São setups muito curtos. Acionou, você já coloca o seu stop ali barra, ou até mesmo se você entrou pelo gráfico diário, você tem que conduzir pelo gráfico de 60 minutos, tá? Então assim, como a média de 20 períodos ela é referência para tendência, e aqui eu também falo sobre tendências, né? Eu prefiro usar ela para fazer trades de tendência, que são os trades de tendência, são aqueles que a relação risco-retorno ela é maior, tá? A relação risco-retorno ela relação risco-retorno ela é maior. Você tem um risco menor para um retorno maior, tá? Isso que eu quis dizer. O seu risco ele é menor, porque quando você tem movimentos de expansão e o preço ele se afasta da média de 20, a partir do momento que ele se afasta, ele já se abre a possibilidade dele voltar para a média a qualquer momento. Tá? Então, você tendo como referência a média, né, que é a melhor rastreadora de tendência, é melhor, tá? Mais fácil, muito mais tranquilo de operar. E, enfim, a nossa planilha de setups, né, a gente tem dentro aí, de 5 ou 6 meses, né, o nível de assertividade dela é de acima de 80%, tá? Utilizando simplesmente essas duas médias móveis, ok? Então, fica aí a dica. Como foi um trade, um outro negócio que eu falo também para quem faz day trade, na verdade, é pegar a mínima e também identificar a máxima, tá? Do candle
E aí, e olha só, você pode ver que hoje foi lateralizado. Tá? Então, assim, não teve nem... Né, nem precisa de ir no gráfico de 5 minutos. Vamos aqui só para mostrar que é... Aliás, vamos aqui no gráfico diário. E aí, só para mostrar... Então, vamos tirar isso aqui, então. Para ficar mais fácil. Então, olha só como é que o preço, ele ficou... No pregão de hoje, olha só, ele ficou se movendo dentro desse range da máxima e da mínima do pregão anterior. Então, quando isso ocorre, não há tendência, tá? Porque aqui, ó, olha só, ele ensaiou um grande pivô de alta. O que ele devia fazer? Corrigir aqui, lateralizou, bate na média de 20, rompe a máxima do dia anterior e vai. E aí sim, você entraria comprado aqui, ó, e seria só alegria. Não foi, tá? Não foi. Ele veio bater na média de 20, quando ele bateu na média, não reagiu, não rompeu a máxima. Ele formou uma máxima aqui em cima, não rompeu ela, voltou a cair abaixo da média. Então, pregão lateralizado no mini índice hoje, tá? No mini dólar também teve um pregão lateralizado, tá? Vamos de novo aqui, ó, estabelecer a mínima do pregão anterior, a máxima, e vamos no gráfico de 5 minutos, tá? E aí, você pode ver que ele ficou dentro. O pregão de hoje foi a partir daqui, ó. Ele foi um pouquinho, né? E aí, o que ele faz? Ele rompeu a mínima. Ele tem que vir fazer um pullback, fazer uma correção até a região rompida e voltar a cair. Aí, quando ele romper abaixo dessa mínima, ele está confirmando esse pivô de baixa, tá? No curso, eu falo sobre a formação de pivôs, tá? Aqui dentro identificando tendências, tá? E aqui também, ó, projeção de Fibonacci. Eu mostro sobre a formação de pivôs, porque eles são a referência para a gente fazer as projeções de Fibonacci, tá? Então, ficou dentro do range. Então, enquanto ele fica dentro desse range da mínima e da máxima do dia anterior, o potencial dele de tendência, ele é pequeno, tá? Então, ele sobe, o potencial de alta dele é maior no dia quando ele rompe a máxima do pregão anterior, e o potencial de queda é quando ele rompe a mínima. Claro, fazendo, né, o movimento completo, tá? De romper, você não entra no rompimento, você espera o pullback para depois ele confirmar o pivô e você entrar, tá? Então este é a mínima e a máxima. Então aí o que você faz para amanhã? Você que é day trader, coloca a linha na mínima, na máxima, perdão, e na mínima do pregão de hoje, tá? Aqui no mini dólar. Mini índice, mesma coisa. Vai lá, coloca na máxima, região de 118.535, e coloca na mínima, região de 116.632. E vai para o gráfico de 5 minutos. E aí vê, né, se ele vai abrir com gap de alta, gap de baixa, como que ele vai se comportar, se esperar a formação do pivô, o rompimento, tá? Porque day trade, meu amigo, também requer paciência, tá? Trading, seja day trade, swing trade ou position trade, no gráfico intradiário, nos gráficos intradiários, diário ou semanal, você precisa ter paciência. Dos papéis que mais caíram hoje, vamos ver RDNI3, segurou na média de 20 períodos, tá? Para alguns, este candle é válido para o setup ponto contínuo. Para mim, não. Eu não gosto de colocar uma entrada na máxima de um candle baixista. Eu prefiro esperar formar um candle altista sobre a média de 20 períodos e aí sim, né, se ele retomar o movimento de alta, ele vai romper esse topo aqui, vai confirmar, vai nos mostrar que este movimento é um pivô de alta e aí sim vai ter potencial de alta. E nesse caso aqui, ó, com alvo na média de 200 períodos, tá? Só se formar candle altista. Atom 3 vem caindo, tá? E essa novela aqui de Atom 3 vai demorar, tá? Vai demorar porque ele esticou muito, né? E aí, como eu falei ontem, falei semana passada, né, quem estava dentro está realizando. E como esse papel tem uma liquidez baixa, né, demora, né? Vai demorar. Então, né, tudo indica que ele vai fazer aí, ó, vai seguir caindo até o encontro da média de 20 com o preço, tá? E aí tem que formar um candle altista sobre a média de 20 para a gente entrar comprado. Pode pensar em comprar, entrar comprado. Do caso contrário, não. RSD3 formou um candle baixista, ele precisa
romper essa região de suporte aqui, ó, abaixo dessa mínima, tá? Um candle baixista aqui não starta um swing trade na ponta vendedora, ok? TIPS 3 subiu forte, né? Depois de fazer um repique, fez um candle altista aí, né? Aí aqui, ó, eu coloco a média de 8, aí olha só, aí aqui sim ele fez na média de 8, tá? Stop grande, tá? Quem gosta de operar super tendência, nesse caso aqui é uma super tendência no swing trade, entrada aqui em cima com stop lá embaixo, tá? E alvo eu colocaria 100% desse candle barra elefante, tá? Ou pelo menos eu ia conduzir pela média de 8 períodos. Essa seria a minha condução aí de TIPS 3. CTS A3 também subiu forte, mas teve uma grande volatilidade, não quer dizer nada. BRKM5 continua bastante esticado, né? O ideal é esperar aí fazer uma correção na média de 20 períodos, tá? E para fechar, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no mercado americano, que também perdeu força, né? Esticou muito em relação à média de 20 períodos e precisa aí lateralizar até que a média chegue no preço ou cair até a média, tá? SP500 está nessa vibe, Nasdaq futuros também nessa vibe e Dow Jones também nessa vibe aí em lateralização, ok? Ó, para fechar, vou falando novamente do curso, tá? Aproveita aí, já são quase 60 alunos, né? 22 classificações, 4.6, uma nota bastante alta, né? Só para vocês terem uma ideia, é muito engraçado que a Udemy, é a plataforma, né, que eu coloquei o curso, eles mesmos fazem propaganda dos cursos, né, que tem boas classificações, etc. E esse meu curso, ele aparece para mim, tanto no Facebook quanto no Instagram, a propaganda dele, do meu próprio curso, né, e eu achei muito engraçado isso, eu dei até print, né, ou seja, eles estão fazendo, né, destinando a propaganda para um público-alvo correto, né, eles sabem lá que eu curto, né, gráfico, análise gráfica, etc. Então eles estão destinando para pessoas certas, né? Afinal de contas, lá no Facebook e no Instagram, eles não sabem que sou eu, né? O professor do curso, né? Não tem, né, a vinculação minha lá com a propaganda lá da plataforma, né? Então assim, se aparece para mim, é porque eles estão destinando para a pessoa certa. Então aproveite, tá? Apenas 24 horas. E aí eu falo tudo isso aí que eu falei aí, ó, e que eu utilizei para fazer os estudos de hoje, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Só fazer perguntas aí nos comentários. Um abraço a todos. O link está na descrição do YouTube ou no link da bio do Instagram, ok? Um abraço e se Deus quiser, até amanhã.